Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui nesse canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19. A palavra de Deus diz assim: Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Querida, às vezes a gente fica procurando tantas formas, assim, um jeito grandioso de demonstrar o nosso amor, para provar o nosso amor por Deus. Sabe, a gente tenta orar mais, ler mais a Bíblia, fazer mais coisas na igreja, a gente concentra os nossos esforços naquilo que a gente pode fazer. Mas 1 João 4,19 nos lembra de algo muito fundamental. O nosso amor por Deus não começou em nós, mas começou nele. Antes de nós pensarmos em procurar por Deus, Ele já havia nos buscado, Ele já havia nos resgatado lá na cruz do Calvário. Antes de nós entendermos o tamanho do amor dele, antes de nós nos entendermos por gente, Jesus já havia entregado a própria vida por mim e por você. Deus não esperou a gente levantar a mão e falar assim: "Ô Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador". Não, Deus não esperou nós sairmos dos nossos pecados, nos limparmos. Não. Deus não esperou perfeição para nos amar. Quando Jesus nos amou, nós ainda estávamos longe. Deus enviou o seu único filho para morrer por nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Jesus morreu por nós quando a gente ainda estava no erro, quando a gente ainda nem percebia o quanto precisava dele. E quando a gente entende esse amor, querido, algo muda dentro de nós. Nós passamos a obedecer ao Senhor não simplesmente por medo. A gente não busca a presença dele apenas por obrigação, mas nós fazemos isso porque nós fomos alcançados por um amor que não merecíamos, mas que nós recebemos pela graça. Então talvez hoje você esteja se perguntando: será que Deus ainda me ama depois de tudo que eu fiz? E a resposta, querida, é simples, é só olhar para a cruz. A cruz é a maior prova de que o amor de Deus não depende daquilo que nós fazemos, da nossa perfeição. Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, que a nossa resposta seja amar também. Amar a Deus, amar as pessoas, perdoar, servir, viver de uma maneira que demonstre que esse amor realmente transformou o nosso coração. Porque o amor de Cristo, ele nos transforma. O amor de Cristo, ele causa algo em nós, querido, de dentro para fora. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, quando Jesus chamou os seus discípulos, cada um ali tinha os seus próprios defeitos. Nós vemos que Pedro tinha ali um temperamento mais forte, ele era mais assim, esquentado, né? Ele era daqueles que via e queria agir. Tomé duvidou quando viu Jesus ressurreto. Falou assim: não, eu só acredito se eu colocar o dedo na ferida dele ali, né? Judas traiu Jesus. Então cada um dos discípulos tinha seus defeitos, mas Jesus amou todos eles incondicionalmente. E a partir do momento, né, que eles provaram do amor de Cristo, surgiu dentro do coração deles um amor também. Tirando ali, né, a parte de Judas, porque Judas realmente foi um traidor. Mas nós podemos ver que Pedro, quando foi chamado, ele era uma pessoa. E a partir do momento que ele começou a viver experiências com Deus, ele se tornou outra pessoa. Nós vemos que quando os soldados
cercaram Jesus para pegá-lo, Pedro desembainha sua espada e corta a orelha de Malco. E agora Jesus pega aquela orelha, coloca de volta no lugar, né? E fala, olha, se eu quisesse eu poderia chamar uma multidão de anjos e eles estariam aqui ao meu dispor, eles me protegeriam, mas não está na hora de me proteger. Isso aqui precisa acontecer. Nós vemos também que quando Jesus já foi pego, né? Eles olham para Pedro, as pessoas olham para Pedro e falam assim, esse homem não estava com Jesus? E aí Pedro vai dizer, não, eu não estava, eu não conheço esse homem. Não, você estava. Não, eu não estava. Você estava? Ele vai dizer, não, eu nunca vi esse homem, não conheço. E a palavra então diz que quando Pedro nega Jesus a terceira vez, há um sinal, né? Vai haver um sinal e ele vai lembrar de Jesus dizendo que antes que o galo cantasse, ele já teria negado Jesus 3 vezes. Então Pedro ali fica muito abalado, chora amargamente. Mas, depois de tudo isso, depois de tantas experiências, Pedro vê Jesus ali, né, depois da ressurreição. E Jesus fala com ele, Pedro, tu me amas? E ele diz, amo, Senhor. E Jesus, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus repete, Pedro, tu me amas? Ele diz, amo, Senhor. E aí Jesus vai dizer, apacenta as minhas ovelhas. Jesus mais uma vez insiste, Pedro, tu me amas? E aí Pedro vai dizer, Senhor, tu me conheces, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus vai dizer, então, apacenta as minhas ovelhas. Né? Para cada vez que Pedro negou, ali quando Jesus foi pego, Jesus deu a oportunidade de ele reafirmar seu amor, né? Então, quando Jesus é elevado aos céus, Pedro faz aquilo que Jesus o tinha pedido para fazer. Ele apacenta as ovelhas. E nós vamos ver Pedro se transformando numa pessoa tão cheia de confiança, tão cheia de fé. Nós vamos ver em um determinado momento da Bíblia que Pedro estava preso e no outro dia ele seria morto. Mas a palavra diz que ele estava ali dormindo na prisão, ele estava descansando. Ele sabia que se Jesus quisesse, né, que se Deus quisesse, teria poder para livrar ele dessa situação. E foi o que aconteceu. Pedro dormia e um anjo chega. E o sono de Pedro era tão profundo, o sono de Pedro era tão tranquilo, que o anjo precisou acordar Pedro. E quando Pedro acordou, ele pensando que estava tendo uma visão, o anjo guiou Pedro para fora da prisão. E quando ele já estava lá de fora, o anjo desapareceu. E só então Pedro caiu na real de que aquilo tinha acontecido de verdade, de que não era uma visão, que o anjo verdadeiramente tinha guiado ele para fora da prisão, tinha escoltado ele para fora da prisão. Então, queridos, quando nós começamos a viver uma vida com o Senhor, o nosso caráter, ele ainda está precisando ser moldado, ainda está precisando ser transformado. Jesus nos pega como um diamante bruto e conforme nós convivemos com ele, ele vai nos lapidando, nos lapidando, nos lapidando, até que chegue uma hora, queridos, que nós somos diamantes valiosos, somos diamantes lapidados, prontos para ser colocados no anel, em outra joia, até que nós estejamos prontos para ser usados, né? Então, ele nos pega antes da lapidação. E conforme a lapidação vai passando, querido, por mais que a lapidação seja um processo difícil, dolorido,
quanto mais nós somos lapidados, mais nós amamos, porque nós enxergamos o cuidado e o amor de Deus conosco. Então que hoje esse amor possa crescer dentro do seu coração, o amor por Cristo, porque Ele te amou primeiro. Quando você estava afundado nos seus pecados, quando você estava instável, né? Como diz o salmista, Ele tirou-me de um charco de lodo. O que é um lugar cheio de lodo, querido? É um lugar instável. Você já experimentou pisar em lodo? De todo jeito que você tenta, você escorrega. Aqui onde eu moro tem muitas cachoeiras. E aí quando a gente vai, a gente já fica atento. Porque dependendo da pedra que você pisar, você vai embora, né? E é muito perigoso. Porque você pode cair, você pode bater a cabeça em outras pedras, você pode cair lá no poço da cachoeira e acabar se afogando. Então o lodo ele é perigoso. Então a gente sempre vai ali engatinhando ou às vezes olhando a pedra que não tem lodo para poder pisar. Então o lodo ele é algo assim traiçoeiro. E aí o salmista vai dizer: tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Nós estávamos instáveis, pisando em lugares que nós não conhecíamos, pisando em lugares perigosos, correndo risco de perder as nossas vidas, de dormir para sempre no mundo espiritual. Mas o Senhor, através do sacrifício lá na cruz, veio, nos pegou, nos resgatou e firmou os nossos pés na rocha. Então que hoje nós possamos reconhecer esse tão grande sacrifício e entregar as nossas vidas verdadeiramente para Cristo. Sempre digo que nós precisamos nos entregar pela metade, por inteiro, porque Deus não se entregou pela metade. Muitas pessoas dizem assim: Jesus só quer meu coração. Mas Jesus não entregou só o coração dele lá na cruz. Jesus entregou tudo que ele tinha. Jesus deixou a sua glória, o seu trono, o seu palácio, a sua coroa e desceu em humildade, né? Não ficou se mostrando para ninguém que era rei, que era Deus, que tinha um reino incorruptível. Não. Ele sempre agiu tocando nesse assunto com muita humildade, ao ponto das pessoas não acreditarem nele, porque ele não fazia questão de demonstrar poder político. Ele veio para servir, lavou o pé dos seus discípulos, lavou o pé do traidor. E nós muitas vezes não conseguimos reconhecer isso, querido. Mas que hoje o nosso coração seja alcançado pela consciência desse amor. Que nós possamos nos entregar por inteiro. Porque Jesus sofreu todo tipo de humilhação aqui. E ainda quando foi ser crucificado, ele teve que carregar a cruz. Ele teve que usar coroa de espinho. Teve que tomar chicotada. Teve que aguentar a zombaria, pessoas dizendo que ele não era aquilo que ele dizia ser. Depois de crucificado, ainda transpassaram ele com a lança. Querido, de tudo que nós possamos pensar, Jesus sofreu. E foi por amor a mim e a você, antes de nós sabermos que Jesus existia. Há 2026 anos atrás, Jesus estava sendo crucificado. Jesus estava se entregando por mim e por você. Antes de nós ouvirmos falar sobre cruz, antes da gente pensar em estar na barriga da nossa mãe, ele já estava nos amando incondicionalmente. Então, querida, a única coisa que nos resta é amar ao Senhor. A única coisa que nos resta é abrir o nosso coração para o Espírito Santo e deixar Ele mudar, mexer da forma que Ele quiser, querido. Porque nós podemos confiar nesse amor de olhos fechados. Se hoje o Espírito Santo está te levando a fazer alguma renúncia, se hoje Jesus está te pedindo algo,
Querido, confie de olhos fechados, entregue aquilo que Ele está te pedindo, porque quando o Espírito Santo nos incentiva a renunciar a algo, é porque aquele algo está fazendo mal para as nossas vidas. Quando Jesus te pede algo, querido, é porque Ele quer te dar outra coisa, ainda melhor, ainda maior. Então que nós possamos amar com todo o nosso coração, porque Ele nos amou primeiro. Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Nós agradecemos, Pai, por ter acordado mais uma vez, por estarmos reunidos aqui, orando, Pai, meditando na Sua palavra. Sua palavra, Pai, tão rica, tão doce, que veio nos lembrar hoje, Pai, do quanto o Senhor nos ama, do quanto o Senhor nos amou lá naquela cruz, nos resgatando antes mesmo de nós abrirmos o nosso coração para Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, que neste dia o Senhor possa firmar os nossos pés sobre a rocha, que nesse dia o Teu Espírito Santo possa quebrantar os nossos corações, que nós estejamos cada vez mais próximos de Ti, cada vez mais envolvidos nesse amor. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!